Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gisele do canal Gisele Naves e essa é a playlist 100 questões para o Enem. Vamos à questão do dia. Hoje, a questão número 15, ela foi retirada da prova do Enem de 2019 e a pergunta nos traz o seguinte enunciado. Por terem camada de valência completa, a alta energia de ionização e afinidade eletrônica praticamente nula, considerou-se por muito tempo que os gases nobres não formariam compostos. Porém, em 1962, foi realizada com sucesso a reação entre o xenônio, camada de valência 5s2 e 5p6, e o hexafluoreto de platina, e desde então, compostos novos de gases nobres vêm sendo sintetizados. Tais compostos demonstram que não se pode acertar acriticamente a regra do octeto, no qual se consideram que, numa ligação química, os átomos tendem a adquirir estabilidade assumindo a configuração eletrônica de gás nobre. Dentre os compostos conhecidos, um dos mais estáveis é o difluoreto de xenônio, no qual dois átomos do halogênio flúor, camada de valência 2s2 e 2p5, se ligam covalentemente ao átomo de gás nobre para ficarem com 8 elétrons de valência. Ao se observar a fórmula de Lewis do composto xenônio citado, quantos elétrons na camada de valência haverá do átomo de gás nobre? Temos aqui algumas possibilidades. Lembra que nessa tela você pode, a todo momento, pausar o vídeo e tentar fazer sozinho. Na próxima tela, eu faço com você. Vamos para a próxima tela. Essa é uma questão de ligações químicas. E mais ainda, é uma questão de ligações químicas e das exceções da ligação química. E eu queria que você tivesse notado o quanto essa questão, número 15, conversa com a questão 14. A questão número 15 caiu na prova do Enem de 2019. Vamos dar uma olhada, vou destacar algumas informações. Não são só informações para a resolução dessa questão, mas são informações importantes para vocês. Olha, camada de valência completa, alta energia de ionização, afinidade eletrônica praticamente nula, estão falando de gás nobre de novo. Camada de valência completa, 8 elétrons na última camada. Alta energia de ionização, aponta para o hélio. Energia de ionização, segunda propriedade que a gente já estudou. Afinidade eletrônica nula, lembra? Tira os gases nobres. Considerou-se por muito tempo que os gases nobres não formariam compostos químicos. Porém, em 1962, foi realizada com sucesso uma reação entre o xenônio, o mesmo gás nobre da questão anterior, e o hexafluoreto de platina, e que não se pode aceitar acriticamente a regra do octeto. Acriticamente significaria sem criticar a regra do octeto. Quero chamar a atenção e grifei para vocês pelo seguinte. A regra do octeto nos conta que os elementos, para ficarem estáveis, buscam ter 8 elétrons na última camada. Não se pode aceitar acriticamente a regra do octeto. O que está querendo dizer aqui? Está querendo dizer para a gente que a regra do octeto tem algumas exceções. E elas são importantes e essa questão vai abordar exceção da regra do octeto. E aí fala que vai formar o composto difluoreto de xenônio. Difluoreto já nos dá a ideia de 2 flúor e 1 xenônio. Então, o gás nobre xenônio já tem 8 elétrons na última camada, já está estável, mas vai fazer mais ligações com o flúor. E a nossa missão agora é montar esse composto segundo a fórmula de Lewis. Vamos dar uma olhada como é que a gente pode fazer isso. A gente vai começar da seguinte maneira. Primeiro vamos pegar o xenônio, o enunciado nos trouxe, que a camada de valência dele é 5s2 e 5p6. Então eu não preciso consultar a tabela periódica, porque não veio nessa prova, mas eu, olhando para essa configuração eletrônica, eu vejo que o xenônio tem 8 elétrons na última camada. Minha recomendação, então, desenhe o xenônio com 8 elétrons espalhados na última camada. Existe uma convenção de se representar apenas a última camada na hora que você vai estabelecer as ligações químicas de um elemento químico. Então, eu desenhei aqui o xenônio, distribuí os 8 elétrons, a gente faz uma distribuição aleatória, eu distribuí já montando mais ou menos como eu sei que vai ficar. Na hora que você monta, você distribui de modo aleatório, mesmo que a sua molécula fique um pouco feiosa assim, o que importa é que dá para contar o número de elétrons, que foi a pergunta. Falaram para você o xenônio, 8 elétrons na última camada, e falaram para você ligar com o flúor. E o flúor tem uma camada de valência 2s2 e 2p5, significa que o flúor então tem 7 elétrons na última camada, é só você somar aqui. Então você desenha o flúor com 7 elétrons distribuídos na última camada. Quando você vai fazer a fórmula de Lewis, você representa apenas a última camada. Desenhado o flúor aqui, eu me lembro que o enunciado nos pede 2 átomos de flúor. O enunciado diz
difluoreto, são 2 átomos de flúor, vou desenhar um outro átomo de flúor com seus 7 elétrons. Quando fazemos ligações químicas, quando fazemos ligações covalentes, envolvemos um par de elétron compartilhado. Nota que esse flúor do lado esquerdo acabou de ficar com 8. Esse flúor seguiu sim a regra do octeto. Conta comigo os elétrons, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons na última camada. Então eu posso fazer a ligação desse flúor com esse xenônio, mais uma vez a ligação entre o flúor e o xenônio. Vamos contabilizar juntos os elétrons desse flúor da direita agora, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O flúor da esquerda, o flúor da direita, ficou estável com 8 elétrons, seguindo a famosa regra do octeto. Mas a pergunta não foi sobre o flúor. Olha a pergunta de novo. Na fórmula de Lewis, o xenônio, quantos elétrons ele tem na camada de valência? Agora. O xenônio, que é esse daqui, tem esses elétrons agora na camada de valência. Além dos próprios 8 que já tinha, por ter compartilhado aqui, o xenônio agora passou a ter um do flúor e outro do flúor. O xenônio está fugindo da regra do octeto, está ficando estável com um número de elétrons maior do que 8. É só você contar. Já tinha 8, 9, 10. Alternativa correta? Letra C. Esse é o final da questão número 15, sobre a temática ligação química. Nessa questão foi cobrado uma regra do octeto, o flúor seguiu a regra do octeto, uma exceção do octeto, o xenônio fugiu da regra do octeto, mas o enunciado nos deixava prontos para isso, para saber que o xenônio ia fugir da regra do octeto. No mapa mental de hoje, eu vou construir com vocês os principais elementos que fazem ligação química covalente normal. Eu vou colocar as principais ligações covalentes dos elementos da tabela periódica. Os principais elementos que fazem ligação covalente são pertencentes ao grupo 14, grupo 15, 16 e 17. Para desenhar a fórmula de Lewis para vocês, eu vou representar um elemento de cada família. E não vou começar com o grupo 14, vou começar com o hidrogênio, que é o elemento que não tem família. O hidrogênio tem na última camada dele um elétron, e para ficar estável ele vai compartilhar com um outro elemento e vai ficar estável com 2. Então já começa o mapa mental falando de uma exceção que é o hidrogênio, que fica estável com 2 elétrons. Da família 4A, ou do grupo 14, vou chamar o carbono, que é o elemento mais famosinho. Ele tem 4 elétrons na última camada. Para ficar estável, ele vai fazer 4 ligações até ficar com 8 elétrons na última camada. No grupo 15, família 5A, o representante para eu representar no nosso mapa mental vai ser o nitrogênio, 5 elétrons na última camada. Para completar o octeto, vai fazer 3 ligações covalentes e fica com 8 elétrons na última camada. No grupo 16, da família 6A, os calcogênios, vou escolher o oxigênio como o representante, 6 elétrons na última camada. Para completar o octeto, 2 ligações covalentes. No grupo 17, família 7A, os halogênios, vou colocar aqui com vocês o flúor, que a gente viu hoje. O flúor tem 7 elétrons na última camada e ele vai fazer uma ligação covalente normal. Então, nesse mapa mental que está aqui, nós temos os principais elementos que fazem ligações covalentes, seguindo a regra do octeto. Então, eu estou mostrando para vocês as principais ligações covalentes normais. Esse é o mapa mental de ligação covalente, então. Bom, eu espero vocês na próxima questão.